Auditoria no Vini Lombardi, que é isso? Só porque eu falei que eu não queria. Tá tendo um acordinho aqui? Não, Vini não, Lombardi e Aguinaldo? Não sei, tô achando... Vamos ter que auditar o Vini Lombardi, quem sabe até ele mostra o rosto, né? Eu acho que ele tem que vir aqui. Tem que ser convocada uma CPI da ancoragem desse quatro em pauta. Vocês são âncoras de Araque, vocês dois, sabe? Vocês são âncoras de Araque, sabe por quê? Vocês esquecem de pedir para o pessoal curtir o Quatro em Pauta, acompanhar o Quatro em Pauta, falar no chat, dizer sim ou não, compartilhar com os amigos, chamar amigo para o chat. Vou falar uma coisa para você. Eu tô achando que o Aguinaldo tá ficando gaga, gente. Porque toda semana a gente faz isso e ele não está lembrado. Eu acho que a idade está batendo. Exato. Ele até esqueceu de falar para o pessoal se inscrever no canal e ativar o sininho para toda quarta-feira receber a notificação do programa. É isso. Aí, tá certo. Olha só, o Kleber está tentando se redimir. Tiago Menegão, seja bem-vindo ao nosso 4. Fala, muito obrigado. Muito obrigado. Tiago, que é nosso amigo de Campinas, né, Tiago? De Campinas, agora eu tô morando em Valinhos. Tá morando em Valinhos, muito bom. Morando em Valinhos. Então, hoje nós temos Tiago Menegão aqui, que daqui a pouco se apresenta melhor para a gente. Nós temos aqui Kleber Ramalho, Clebão, e temos aqui Ju Ferreira, direto da capital paulista. É isso aí, sejam bem-vindos a mais um 4 em Pauta, acho que é o número 16 já esse. Olha, 4 em Pauta pegando fogo aqui, né? Corporativo, que tem um 4 em Pauta de antes também, que era um 4 em Pauta mais genérico. Tiago Menegão. Isso aqui é corporativo, isso aqui é corporativo, então. Corporativo. Tá certo. Fala um pouquinho mais de sério, você. Né? Rapidinho, Tiago, quem é você, o que você Cara, faz? Quem sou eu, né? Cara, sempre fui do marketing, só que havia um problema, cara, eu não sabia. Eu sou engenheiro de computação, de formação, atuei ao longo da minha carreira como designer gráfico, desenvolvedor, web designer, construção de modelagem, consultor de modelagem de negócio para multinacional. Só que o marketing estava em mim, todos percebiam, menos eu, naquela época, né? Na minha comunicação, marcava muitas minhas amizades, forjava lembranças das pessoas, né? Que mesmo depois de 20 anos, até mais, ela chegava até mim do nada e comentava em algum episódio que aconteceu na nossa vida lá, né? Então, assim, eu não sabia como elas lembravam daquelas ideias, daquelas conversas, que pra mim era muito descompromissada. E aí, assim, me encontrei, eu acabei não me encontrando no mundo corporativo convencional, nesses últimos 10 anos de consultoria de negócio, mas eu me encontrei quando eu estava no marketing e percebi que eu transformava a vida das pessoas, de negócios, através de ideias, de planos e de estratégias. E hoje, assim, eu estou bem mais feliz por estar no marketing, né? Trabalhar com marketing digital, assim, na veia, ajudando grandes empresas a conquistar mais faturamento e alcançar mais mercado. Show de bola. Resumir, é isso. Bom, vocês já viram, né? Quem é o perfil, quem é a pessoa que nós temos aqui no nosso quarto quadro de hoje. Então, o 4 em Pauta de hoje vai bombar e você fica aí, acompanha e já vai escrevendo no chat também. Tá pesado essa turma hoje aqui, viu? Tô achando que o negócio... Aguinaldo, já vou lhe avisar. Algumas pessoas dizem que nós dois somos meio ogros por conta do nosso pragmatismo. Perto do Tiago Menegão, nós vamos parecer duas mocinhas. Nós somos... Duas mocinhas. Você pode aparecer. Eu não. Tá certo. Eu quero ver esse direto de direita entrando bem aqui, ó. É jab, right hook. É isso. Primeiro é jab. Vamos lá. Sem mais delongas, Vini, chama a vinheta. Pauta de hoje para o 4 em Pauta, no Concordo e Discordo, nós temos aqui, olha só, pela segunda vez seguida, a pauta do Concordo e Discordo não será definida, ou pelo menos pesquisada por nós, como era o comum. Nós também vamos receber aqui uma sugestão de uma internauta que nos acompanha, que é a Gislaine Faria de Campinas. A Gislaine, que ela me conta aqui, ela é empresária no setor de educação, e ela questiona aqui, olha, a exceção é a porta para a injustiça? Inclusive ela falou assim, eu não me lembro de quem é a frase, mas eu gostaria que vocês debatessem a respeito desse assunto. A exceção, Kleber, é a porta para a injustiça?
Bom, eu não imaginei que eu iria responder, mas tudo bem, vou responder. Não eu penso. Você não esperava que você fosse responder? Eu imaginei que eu ia discordar primeiro de alguém e depois falar, entendeu? Que ia ficar mais fácil. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Peraí, volta a fita e vai a fita. Ju Ferreira, a exceção é a porta da injustiça? Agora eu vou pedir auditoria. O Kleber fica sempre nesse em cima do muro, ele quer sempre discordar de mim primeiro. Não, senhor! Começou, Kleber, vai, Kleber! Que eu já tô aqui com o Discord engatado. Já tô aqui, ó, discordo. Ó, eu também tô no Discord aqui. Pra mim. Também, pronto. Acabou. Essa pergunta é excelente, porque a gente estava falando sobre pragmatismo, e respondendo de maneira pragmática, sim, a exceção é a porta para a injustiça. Mais do que a porta para a injustiça, se você fizer uma pesquisa, quais são as empresas mais rentáveis? São as empresas mais rentáveis, são as mais flexíveis ou as inflexíveis? As inflexíveis tendem a ter uma rentabilidade maior. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você abre espaço para exceção, você abre espaço para injustiça, sim. E eu posso citar isso como um exemplo. Bem, eu fui presidente de um grupo de network durante um X período, e eu dizia para as pessoas, todo mundo lá tem a sua apresentação, o seu tempo de se apresentar, quer inovar com slide. Eu digo, olha, nossa reunião é na quinta-feira, eu vou mexer nos slides na quarta-feira, às 14h. O que tiver no meu e-mail até às 14h, eu vou inserir. Depois disso, eu não vou inserir mais. Eu vou fechar a apresentação e não coloco mais. Aí, como tem o cara do marketing, etc e tal, toda quinta-feira de manhã, antes de começar a reunião, vinha para mim, tem o meu slide, mais slide de fulano, ciclano e beltrano, eu posso colocar? Não. Não, mas você pode ir tomando café enquanto eu mexo aqui, filhão. Você vai mexer num avião para depois eu colocar ele no ar? De jeito nenhum. Depois que eu fechei a minha apresentação, ninguém mais mexe lá, meu amigo. Eu sei o que está lá, eu sei tudo que está lá, amigo. Você não vai mexer. E aí ele ficava um pouquinho chateado e tal, com o tempo foram acostumando. Essa equipe de network tem um diretor, uma diretora era na época. Uma amiga nossa, viu, Aguinaldo? Amicíssima nossa. Chegou lá a diretora de manhã. Chegou para mim de manhã e disse, Kleber, eu preciso falar com a equipe depois que a reunião acabar. Ok. Quando a reunião acabar, antes de fechar, eu digo que você tem uma mensagem, quem puder, fica. Ela disse, tá bom, eu tenho slides para inserir, pode? Eu digo, não. Ela disse, Kleber, depois que eu terminar a reunião, você conecta o teu computador ou me dá o pendrive e eu exponho, mas na minha apresentação você não vai mexer. Que tipo de líderes seríamos nós se permitíssemos que você tenha algum direito que eu não dou a outra pessoa? Seríamos péssimos líderes se eu permitisse que você fizesse isso. Então você não vai pôr. O que vai acontecer, nós vamos seguir aqui. Não, Kleber, mas eu tenho. Coisinha, só lembrar o Thiago ele precisa pôr na tela se ele está concordando ou discordando do Kleber. Eu tirei. Ele está concordando, né? Não, ele está concordando. E aí eu digo para ela, cara, você não vai mexer na apresentação. Nós vamos seguir o script, agora meu avião vai pro ar. E eu sou o capitão desse troço aqui. E agora meu avião vai pro ar. Certo? Ok. Mas houve um segundo episódio, uma pessoa me ligou, na quarta-feira, 23h, e disse, Kleber, meu filho estava com suspeita de pneumonia, eu não consegui dar atenção para a apresentação, mas é muito importante eu trocar o slide para a estratégia de negócio. E eu queria saber se você poderia abrir uma exceção para mim, porque eu tive que, a tarde inteira, correr atrás da saúde do meu filho. Eu digo, ok, me manda pelo WhatsApp, que eu vou abrir a apresentação agora e vou colocar. Então, aonde eu quero chegar? Depois de todo esse discurso, toda essa história, esse blá, blá, blá. Primeira coisa, a exceção é a porta para a injustiça se você não tiver critério. O cuidado que você precisa tomar é para você não se tornar desumano. Não se tornar desumano. Só que, ao mesmo tempo, a exceção não pode se tornar regra. Porque senão vira a casa da mãe Joana.
Ponto. Os 3 concordaram. Mesmo. Então, ó, cara, eu até concordo. Mas aí ele falou uma última frasinha que deu para dar uma salvada no seu assunto. Muito bom. Então, vamos agora zerar as telas. E para quem que a gente passa a palavra, Kleber? Eu quero ouvir a Ju Ferreira, que ficou o tempo inteiro discordando, e depois foi obrigada a concordar. Mas, Kleber, pera, deixa eu só colocar uma frase que me veio na cabeça aqui do que você falou. Do Nicolau Maquiavelli, quem vocês conhecem, do livro Príncipe, ele fala lá: aos amigos, os favores, aos inimigos, a lei. Mas então já amigos, tudo. A sua resposta, Thiago. Já segue em frente aí. Não, eu concordo com o que o Kleber disse. Acho que você tem que ponderar, você tem que fazer as coisas, mas exceções existem. Eu não acho que a exceção ela é uma porta para a injustiça. Agora, o que é a justiça, né? Então, justiça também é um tema que tem que se pensar muito. Aristóteles já falava isso da justiça como verdade no livro dele, na obra, né, Ética a Nicômaco, Aristóteles de 384 a 322 a.C. O cara já falava disso, cara. Então, a justiça é uma virtude, mas ela não é linear. Cada um tem a sua visão sobre o que é justo e o que não é justo, porque a gente não sabe, cada um tem a sua realidade. Então, é isso aí. Muito bom, eu tô brincando aqui, Thiago, pelo seguinte, normalmente quem fala não coloca aqui na tela, né? Não coloca. Quem fala fica com a tela livre, né? E você foi o primeiro cara no 4 em Pauta, na história do 4 em Pauta, que ganhou 4 concordo. Tá? Tem um participante que às vezes ele fica com o discordo e que tá falando, ou seja, ele tá discordando dele mesmo. Tem também. É dupla personalidade. Eu falo, mas uma parte de mim concordou e outra parte. Tá mutado, Thiago. E assim, umas conversas que eu tenho com o Kleber sobre esse assunto, né? De algumas conversas fora daqui, eu falava pro Kleber, falei, cara, na minha empresa não tem democracia. É que é ditadura e ponto. Não tem essa, entende? Você pode flexibilizar as coisas, avaliar, mas a decisão, você ainda vai e decide. Quem decide é o CEO, cara. O cara tem que ser o capitão do navio. Então, enfim, toca a pauta aí, manda ver. Vamos lá, Você vamos discorda? lá. Ju, a palavra está contigo, Ju Ferreira. Olha só, vamos lá. Eu acho o seguinte, primeiro de tudo, eu concordei bastante com o Thiago quando ele fala sobre essa questão de a gente pensar sobre o que é justiça. Mas antes de pensar sobre o que é justiça, eu gostaria de falar sobre o que é regra, tá? Em geral, tem uma frase também que fala que tal coisa é a exceção que confirma a regra. Então, para uma regra ser confirmada, ela precisa de exceções, né? Então, assim, você tem lá... sei lá, uma regra qualquer X da vida, e essa daqui é uma exceção, mas isso aqui é uma exceção, tudo bem, é uma exceção que confirma a regra. Então, a regra, para ela de fato existir, ela também precisa de exceções. Então, começa daí. As exceções existem e elas vão existir como parte de um sistema, de um processo, de um mecanismo de qualquer empresa, negócio, no caso a gente está falando corporativamente de uma empresa e de regras ligadas a uma empresa, a colaboradores, ou a clientes, ou a vendas, ou a qualquer coisa desse tipo. Então, acho que a exceção faz parte do jogo. Essa é a primeira coisa, para falar sobre o que eu considero que é regra e o que é exceção. Depois, para falar sobre o que é justiça. Justiça também é um negócio que realmente, assim, o que o Thiago falou faz total sentido para mim. Justiça não é linear, é muito difícil dizer o que é justo e o que não é justo. Então, o que é abrir porta para injustiça, né? O que é abrir porta para injustiça se a justiça depende de um critério subjetivo, né? E aí, o meu ponto, que era o que eu iria falar, se o Aguinaldo tivesse insistido em que eu começasse, né, é que tem muito lugar que define uma regra, por exemplo, para tudo, para qualquer tipo de usuário, para qualquer tipo de colaborador, e todo mundo tem que seguir essa regra.
E isso eu acho muito complicado, porque eu acho que pessoas diferentes, às vezes, precisam de critérios diferentes. Estou te dando a chance de discordar de mim, tá, Clebão? Sabia. Pessoas diferentes, às vezes você tem lá alguns tipos de... Se você pegar, por exemplo, numa escola, você tem alunos. Um aluno diferente, que tem necessidades diferentes, ele precisa de uma regra diferente, ele precisa de um tratamento diferente, ele precisa de um processo diferente. Dentro de uma corporação, isso também pode acontecer, na minha visão, tá? Na minha visão, pode acontecer de que você tenha que tratar pessoas diferentes de formas diferentes, sejam eles seus colaboradores, seus parceiros, seus clientes. Então, isso, por exemplo, pode significar abrir alguma exceção num processo que você tenha definido, numa regra que você tenha definido, para que você consiga atender e tratar melhor o seu público. Sabia, eu estava falando até você discordar de mim, Kleber, porque você estava concordando no começo, falei, gente, não está dando esse pauta aqui do amor, não. Bom, então é isso. Você vai esperar um pouquinho para falar, que é assim mesmo aqui, que eu sou mãe, e aqui é ditadura, não tem democracia aqui. Vou passar a palavra para o Aguinaldo. Vamos lá, pessoal. Fica ouvindo, né? A Ju falar agora. Minha sogra, ela falou assim: eu sou mãe, eu posso, eu falo, eu mando. Eu dou muita tudo, querido. Eu chego aqui no programa mandando mesmo. Cara, tá bom, vamos falar, olha, sobre essa questão aí da exceção. Eu gostei muito dessa última frase da Ju, dessa última passagem da Ju, quando ela fala que as empresas, muitas vezes, definem regras e não abrem mão das regras. Eu gosto de falar muito nas minhas palestras que o robô, ele não vem para substituir o ser humano naquilo que o ser humano sabe fazer, naquilo que ele é bom. O robô vem para substituir o ser humano naquilo que o ser humano nunca deveria ter feito, como, por exemplo, trabalhos perigosos, ou naquilo que é repetitivo e que é irrelevante. Conforme o ser humano vai criando novas habilidades, o robô vem para fazer aquilo que o ser humano não gostava de fazer, ou aquilo que era desgastante, né? Agora, relacionamento, humanização, o robô não vai fazer. O grande problema é que as pessoas, quando elas são substituídas pelo robô, elas choram, dizendo que a tecnologia vem para tirar o emprego do ser humano. A tecnologia vem para gerar emprego. O problema é que quando o ser humano começa a se comportar como robô, aí ele perde o emprego para o robô, porque o robô passa a ser mais eficiente do que o humano. Vou dar um exemplo. Quando você chega numa empresa e a pessoa que vai te atender, ela simplesmente olha para você, sem humanização, e ela só te põe uma única regra, e essa regra não tem absolutamente nenhuma exceção, é quando o cara está se comportando como robô. Tem muitas vezes que a gente chega no comércio, no varejo, em algum lugar assim, e a pessoa fala assim, não, a regra é essa. Não pode. Aqui é assim. Cara, ele não está resolvendo o meu problema. E todos nós, trabalhadores, profissionais, empreendedores, colaboradores, CLT, qualquer tipo de contrato, qualquer coisa que a gente faça profissionalmente, nós existimos para resolver o problema dos outros. Você pode até optar por não atuar com aquele cliente. É uma opção que você fez. Não, este cliente eu não atendo porque não é a sua especialidade, está tudo certo. Mas uma vez que você se propôs a atender, você existe para resolver o problema dos outros. Tá? Então, quando você robotiza demais o seu atendimento, ele fica ruim. Você está criando uma regra para beneficiar você. Você fala assim, não, é que se eu for abrir exceção para todo mundo, eu estou ferrado. Mas você não vai abrir para todo mundo. A exceção, ela existe para você refletir em relação a algumas coisas. Vou dar um exemplo para vocês do que é a exceção, que faz todo sentido. Aí eu vou sair um pouquinho dessa questão do varejo e eu vou para um outro ponto, que é a justiça. Né? Até a própria justiça, ela tem exceções. Por exemplo, uma vez eu tomei uma multa por passar no sinal vermelho, porque eu parei em cima da faixa de segurança, tomei essa multa. E eu argumentei que essa multa, que esse dia que eu parei em cima do sinal vermelho, eu só parei em cima do sinal vermelho porque eu estava abrindo espaço para uma ambulância passar.
E, em princípio, não foi deferida o meu pedido. Posteriormente, eu entrei na primeira vara, eu não lembro exatamente a nomenclatura que se dá. Primeiro você faz um recurso administrativo, depois você vai para um recurso jurídico mesmo, que você vai para uma, acho que é JARI, o nome do departamento que te julga. E aí sim eles foram levantar a imagem da câmera e perceberam que realmente havia uma ambulância passando por ali. Tá? Aí foi feita a exceção. Agora, se alguém fala para mim, não tem exceção, o radar te pegou, o sensor te pegou, você vai ser multado? Peraí, que justiça é essa? É uma justiça que aí sim ela gera a injustiça. A não exceção é que seria a porta da injustiça. Então, esse é o meu ponto de vista. O Tiago não se manifestou, mas só põe na tela, ele concordou comigo. Põe também, Clebão, para eu printar você aí, com essa cara. Agora eu concordei. É que teve uns poréns aí que eu fui talvez e fiquei Natal ali. Eu concordei, eu pus um talvezinho no meio só para o pessoal não achar que eu estou dormindo, porque eu concordei com tudo, tá, Guigui? Não, mas deixa eu só brincar, que eu brinquei um pouquinho com o Kleber, falando que ele está aí no vermelho com cara de pastel, assim, por quê, né, Clebão? Porque você está discordando de mim, né? Se não fosse isso, eu nunca te acho com cara de pastel, mas, tá? Mas, cara, um negócio que eu li uma vez... Vamos de novo, só assim, vamos zerar a tela para o Tiago poder falar, então. Zerar as telas. A tela aqui. Tiago, tem sua fala. Fica à vontade. Ok, vai ser rápido e breve, só gerar polêmica e sabe que acender o pavio e sair correndo, né? Eu li um livro uma vez que ele falava que as regras são para as massas e as exceções para quem as lidera. Então fica aí para pensar sobre. Foi muito rápido. Que falei que eu só queria deixar uma pitadinha. Não, é só pra gente refletir aí, não quero nem gerar polêmica sobre isso, que esse assunto passa um pouco dos limites sobre regras e exceções, né? As regras são para as massas e as exceções para quem as lidera. Entendeu? Eu não consigo concordar com isso. Não sei se o Tiago... Depois a gente deixa o Tiago falar mais uma vez, porque ele teve 2 participações muito curtinhas, mas deixa eu dar uma emendada nisso aí, então. Não, mas pode passar para outro tema, fica de boa. Para mim, eu concordo com o que você falou, Guinaldo. E a exceção, tudo ali. Mas é um assunto muito delicado, né? Porque uma coisa é a utopia do que realmente acontece, do que a gente gostaria que acontecesse, e extremamente distante disso é a realidade. Então, sim, é o que a gente gostaria que acontecesse, e a realidade é um pouquinho diferente. É só você ver cenário de guerra, cenário de crises, cenários de pandemia, aí você vê de verdade como o ser humano se comporta, como ele realmente age, e é isso que eu acredito mesmo. As regras estão aí, beleza, mas não são todos que seguem as regras, né? Sim. Aí. Pronto. Printa aí. Deixa eu deixar para ele printar. Vamos zerar a telinha, então. Vamos zerar a telinha, todo mundo. Deixar... Ju, você quer falar agora? Não, eu quero ouvir o que o Kleber tem para dizer, porque ele fez tanto X quando eu estava falando, que eu quero ouvir o que ele discordou tanto. É a coisa mais simples do mundo, porque o que eu vou falar responde à minha discordância com você e com o Aguinaldo. Eu acho que quando você põe a relação humana ela precisa ser flexível. Você precisa ter discernimento sobre fatos que estão acontecendo na tua frente para que você tenha uma tomada de decisão. Tudo bem? Então, eu flexibilizo a minha compreensão partindo do princípio da empatia. Ok, tudo bem. Agora, uma organização, o nome já diz, ela precisa ser organizada. E para ser organizada, não dá para ficar cada um que vem e mexe em como as coisas funcionam. Então, quando eu estou lá, como que é no comércio, eu atendo tal, eu estou solucionando o problema. Mas eu soluciono o problema a partir do momento em que o meu produto ou serviço está apto a solucionar aquele problema, porque senão eu tenho que ficar correndo atrás do rabo a minha vida inteira. Então, a exceção da qual nós estamos dizendo aqui é a seguinte: eu aplico uma regra para fulano e essa regra não vale para ciclano, porque hoje eu estou de bom humor. Não.
Eu preciso entender, humanizar, como eu exemplifiquei. Cara, eu estou tendo uma situação completamente especial e preciso da sua compreensão. Ok, se for possível, ok. Entende? Ah, o Agnaldo saiu da frente para passar a ambulância e tomou uma multa. Pô, é muito injusto. Então não foi uma exceção, foi uma compreensão de aplicação da regra. Tem nada a ver com exceção. É uma compreensão de aplicação da regra. Agora, se eu monto uma empresa, eu tenho que olhar aqui as pessoas, o que eles querem, o que eles não querem. Você não anda. Porque, inclusive, o seu colaborador, o seu cliente, hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. E você nunca vai conseguir concluir uma querência dele se você não for lá e não colocar uma regra e dizer, cara, é assim que funciona. Tente me mostrar uma organização de sucesso que não tenha regras claras e bem definidas. Maneiras de funcionar, política comercial, política de desconto, política disso. Não tem, não é possível ter sucesso trabalhando na base da exceção. Entende? Não é possível. Até tem aquela que fez dessa forma, só que ela quebrou, né? É boa. Até existe, mas ela não. Até houve, mas não existe mais para a gente poder falar dela. É isso aí, eu tô de acordo, Tá bom, vou printar essa tela aí. Com essa cara de magoado. Vamos zerar as telas. Juju, vai lá. Deixa eu falar sobre uma organização que existe, que abre exceção para clientes, por exemplo. Eu conheço um monte, por exemplo, trabalhei em multinacionais de software e elas todo dia assim abrem exceção para algum outro cliente. Se o cliente falar assim, olha, a regra é você comprou, paga em 30 dias. Se o cliente vier para você e falar assim, tenho aqui um pedidão, só que eu só consigo pagar daqui a 2 meses, porque vai virar meu ano fiscal, ou qualquer coisa dessa, tá? Tô falando de negócio grande, empresa grande, que existe há um montão de tempo e vai continuar existindo. Você pode ir lá qualquer dia do ano e eu aposto qualquer negócio com você que a resposta é sim. Por quê? Porque é um cliente... Ju, isso já está na política comercial. Política comercial A, eu vou lhe dizer, eu vendia franquia. Todo mundo queria comprar franquia. Todo mundo queria comprar franquia parcelado. Sabe qual era o escopo para o comercial? Costumamos receber à vista. Se o cara falar parcela em 10, ele parcela. Uma exceção para ele, Ju. Ele está abrindo uma exceção. Você está abrindo uma exceção para você mesmo, interrompendo o amiguinho. Mas tudo bem, eu sou fofa e abro essa exceção para você e te dou a palavra. Vai, termina. Não, eu só não consigo validar o teu exemplo, porque esse desconto dado ao cliente já está ali no escopo. Vai bagunçar o fluxo de caixa dessa grande empresa para você ver se ele deixa? Então, querido, olha, eu não vou falar o nome da empresa, porque assim, acho chato colocar aqui no meu... Mas se alguém entrar aí no meu LinkedIn... vai que ela quer patrocinar a gente, né? Pois é, olha aqui, então eu gosto. Vamos falar aqui para o pessoal de software, você que vende software e que abre exceção todos os dias para o seu cliente, porque é assim, a vida é assim, a gente quer ir para a cloud, quer fazer um move to cloud, precisa abrir exceção. É isso, olha, então, só começa a pagar o software você comprou, começou a pagar, mas se o cliente vier para você falar, então, mas eu preciso muito fazer um teste por mais um mês... Tá bom, amigo. Então, não é que essa regra não existe. A regra está lá, escrita no contrato. O contrato está publicado na internet. O contrato, inclusive, está em cartório dessas empresas. Está em cartório. Se um cliente chegar e pedir uma exceção, é para fechar negócio? É um cliente estratégico? É uma coisa que a gente quer? Abrimos exceção. E funciona assim em todo lugar. Então, a gente tem aqui uma política de tratar o colaborador que você tem, sei lá, X maneira de trabalhar, ou de ser remunerado, ou de ser premiado. Dependendo da pessoa, dependendo da situação, você fala, bom, ok, vou abrir uma exceção aqui por causa disso. Então, você pode discordar, achar que não existe isso no mundo corporativo, ou você achar que realmente, para a empresa ser mais rentável, porque essa foi um dos pedaços que eu não discordei de você.
que quando você padroniza, quando você coloca tudo dentro de de uma grande régua, assim, que todo mundo está ali dentro, você pode ser mais rentável, você pode ser mais rápido, você pode atender o mercado de uma forma mais automática. Então, nisso eu concordo. Agora, se você quer ser uma empresa que quer atender o seu cliente de uma forma mais customizada, mais humanizada, ou que você quer ter um corpo de funcionários, de colaboradores mais diverso, mais satisfeito, mais engajado, tem que abrir exceção. É isso. Tipo assim, não tem muito mais para falar. Então, o que você está falando funciona, mas não concordo que seja a única maneira. Bom, eu concordei com a Ju, o Thiago também, o Kleber permaneceu discordando e a gente vai zerar a tela. Isso. Eu vou finalizar aqui o nosso quadro Concordo e Discordo dizendo o seguinte: eu super concordo com o Kleber que tem que ter regra para tudo, sim. As empresas mais bem organizadas são aquelas que têm regras. Então, nesse ponto, Kleber, bota um concordão aí, que eu também concordei com você no maior concordão aí, tá? Cara, sou super a favor deste pensamento. Nós não estamos falando de não ter regras, nós estamos falando de ter exceções à regra, que são quando você raciocina, quando você tem sensibilidade, aí eu acho que precisa ter. Por exemplo, vamos pegar o caso da exceção do diretor que o Kleber falou lá no início. É muito comum um diretor chegar numa empresa e falar: olha, eu preciso que seja feito diferente por causa de tal circunstância. O erro está que, na maioria das vezes, o diretor não explica por que ele precisa daquilo. Não deveria explicar. Deveria a regra valer para ele também, mas ele manifestar: olha, nós precisamos fazer um pouquinho diferente da regra hoje em função de tal coisa, gostaria que essa exceção não virasse regra. Perfeito. Na minha opinião, isso faz todo sentido. Eu, como diretor, já várias vezes tive que quebrar regrinhas até para poder andar, para o barco poder andar. Segundo, democracia não é não ter regra. Eu sou super a favor da empresa democrática. Mas empresa democrática não quer dizer que não tenha regra. Por exemplo, nós vivemos numa democracia aqui no Brasil. Mas existe lei, constituição, regra. E aí a gente tem que seguir essas leis que já existem. E as exceções, elas são julgadas também pelo judiciário. Quer dizer, o legislativo faz a regra, o executivo executa e o judiciário julga. Isso é uma democracia. Não ter regra é outra coisa, é anarquia. É anarquia. Lá no interior, quando o pessoal chegava e via uma casa bagunçada, falava: mas que anarquia que está isso aqui, né? É anarquia não ter regra. Não sou a favor da empresa meio ditatorial, não. Eu acho que é um ambiente ruim e que acaba não dando um clima bacana. Eu, como gosto muito de trabalhar com clima, eu gosto da empresa um pouco mais democrática, não no sentido de tudo fazer votação. Levanta a mão, faz isso, o que vocês acham? Vamos definir isso, vamos definir... Não, está tudo definido já. Tá? Democracia está, inclusive, no poder dessa pessoa falar: não quero mais trabalhar aqui. Agora, a possibilidade de trazer as suas demandas para que elas sejam cuidadas, eu acho que isso aí faz todo sentido. Gente, muito boa a discussão, viu? Obrigado, agradecer aqui a Gislaine, que mandou a conversa, a proposta de pergunta para a gente, e pedir para você que está aqui assistindo o Quatro em Pauta para mandar suas sugestões de assunto para a gente, principalmente para o quadro Sim ou Não, que é o quadro que vem agora. Ju! Oi! Agradece a Gislaine, Ju. Porque no último programa você falou que a gente estava concordando muito e pediu para o pessoal mandar pauta para você discordar de mim. Ela conseguiu. Gislaine, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, muito obrigada por ter mandado pergunta aqui para o Quatro em Pauta. O nosso programa existe por causa de pessoas como você. Segundo, super obrigada por ter mandado uma pergunta que eu pudesse discordar tanto do Kleber, porque discordei de tudo que ele falou. Eu também. Tudo. E terceiro, você mesma já provou o seu próprio ponto já está provado aí pela sua própria pergunta, porque geralmente o quadro Concordo e Discordo é uma pauta feita pelos apresentadores, mas hoje a gente abriu uma exceção para você, meu amor, e espero que a resposta tenha sido do seu agrado. Então é isso. Eu já sou a favor de voltar à regra, porque eu fiquei sozinho nessa discussão, então que volte a regra.
Sim ou não aqui no nosso Concordo e Discordo de hoje? A primeira pergunta vai tanto para o Kleber quanto para a Ju. Vocês vão continuar brigando? Não, não é isso, não. Vamos começar aqui. Eu vou começar aqui. Nesse quadro, o sim ou não, a gente recebe uma pergunta do leitor, do internauta, e o nosso internauta e o nosso participante responde essa pergunta. Onde nós participa? Respondendo. E os outros 3 só colocam na tela sim ou não. Então, vamos lá. Quem que vai fazer a primeira pergunta? Posso fazer aí, pessoal? Posso fazer, Kleber? Pode. Pode. Eu vou fazer essa pergunta aqui para Ju Ferreira. E é uma pergunta cabeluda, né? Uma pergunta tensa. Ju, ainda existe muito assédio sexual disfarçado de brincadeirinhas no dia a dia das mulheres? Vamos colocar sim ou não nós 3, e a Ju é a última que coloca. Tiago, Ju. Vai lá, Ju. Infelizmente, essa ainda é uma realidade no mercado de trabalho brasileiro, mundial também, mas brasileiro bastante. E ainda é muito comum que os homens façam brincadeiras e, às vezes, até inconscientemente, porque, às vezes, é uma coisa, o machismo e essa coisa é tão arraigada na mentalidade do brasileiro, que o brasileiro fala de uma naturalidade como se não fosse nenhum problema, inclusive, tá? Eu trabalhei, para contar para vocês, eu trabalhei muito tempo com vendas em uma multinacional, inclusive, e dentro, inclusive, de uma multinacional, que tem negócios por todo mundo, era muito comum alguém falar assim, final do mês, precisamos fechar esse contrato, põe aquela sua saia curta e vai lá no cliente. Gente, isso não é brincadeira. Isso não é uma brincadeira que deixa as pessoas confortáveis. E isso, inclusive, não é o tipo de assédio sexual, mas é uma brincadeira que trata a sexualidade das mulheres como um objeto, como algo que está ali para ser colocada para jogo no ambiente de negócios. Não está. E em termos de assédio mesmo sexual e essas brincadeirinhas de falar, então me oferece vamos sair que eu te ajudo com não sei o quê e tal, é uma coisa super comum e não deveria ser. Então, mais do que nunca eu digo para os homens que estão assistindo esse programa, reflitam para ver se em algum momento você faz alguma brincadeirinha que às vezes é inconsciente, você não está fazendo de forma agressiva, nem de forma a cometer um crime, um erro desse, mas reflita para saber se todas as suas palavras estão colocadas dentro do contexto que você gostaria que elas fossem entendidas, caso fosse a sua filha, a sua mulher, a sua irmã que estivesse ouvindo essas palavras. E para as mulheres, se você está passando por isso, procure ajuda, porque mais do que nunca a gente precisa de pessoas falando contra esse tipo de absurdo para que a realidade possa mudar. Então, é isso. Pronto, falei. Tiago, você quer fazer... O Tiago comentou comigo na pauta que ele queria fazer um comentário a respeito disso aí. Tá mutado. Então, o comentário é o seguinte, eu acho que existe, sim, muito assédio sexual, e acho que a colocação da Ju foi perfeita. Mas tem o outro lado da moeda, que não se refere à atitude do homem, mas à atitude da mulher. Aí eu deixo uma outra pergunta, Ju, caso você queira expandir. Ainda existe muito jogo de sedução disfarçado de brincadeirinha no dia das mulheres para conseguir as coisas? Então, eu acho que assim, a resposta para isso também é sim, Thiago, porque é difícil você mudar toda uma mentalidade de uma sociedade, né? Então, ainda é uma coisa comum que a sexualidade seja tratada no ambiente de negócio como algo a ser negociado, assim, né? Assim, então você me passa uma cantada, que eu te dou uma ajuda, eu saio com você para tomar um chopp, você faz tal coisa para... Não. Então, eu concordo com você que as mulheres também, algumas, tá? Não são todas, e eu conheço, a maior parte das mulheres que eu conheço é super séria e super contra esse tipo de
uso do feminino, né? Porque isso, inclusive, né, deturpa um pouco o uso do feminino e toda essa coisa de como a mulher se sente no ambiente de trabalho, no ambiente de negócio. Mas isso sim ainda existe, então é difícil realmente mudar toda a cultura, a gente está no caminho, um passinho por vez, uma pessoa por vez, uma atitude por dia, uma atitude por vez. Muito bom. Eu acho que é até por isso que até alguns programas atrás eu falei sobre a importância de não se dar muita corda para relacionamentos dentro de ambientes profissionais, porque as coisas se confundem mesmo. Mas vamos lá. Kleber, você quer fazer uma pergunta? Quer ler uma pergunta aí do internauta? Tá fácil para você? Posso ler. Espera aí. Vamos lá. Dá um segundinho. Um segundinho. Farei esta pergunta para você, Aguinaldo. Deixa eu zerar a tela. Vai lá. Essas novas nomenclaturas que são dadas aos vendedores, de fato, motivam os profissionais? Essa pergunta veio do Adriano Oliveira, de Belo Horizonte. Coloquem sim ou não. Não. Não pelo seguinte, eu aprendi com a Ju que a gente tem que ler bem a pergunta, né? Então, olha só. Essas novas nomenclaturas que são colocadas aos vendedores aí, por consultor, que mais que tem, Kleber? Consultor, gerente de negócios. Gerente de negócios. Gerentes de contas. Executivo de contas. Executivo de contas. Exatamente. Dado aos vendedores, motivam os profissionais. Então, por essa palavra, profissional, quando o cara é realmente um profissional, ele quer ser chamado de vendedor, não tem problema nenhum. Porque ele vende. E vender é uma profissão tão nobre, não tem problema. Agora, nada impede também de vir um outro nome. Eu trabalharia numa empresa se eu fosse chamado executivo de contas, se eu fosse chamado de qualquer outro nome bonitinho desses aí, consultor. Eu trabalhei muito tempo numa empresa onde eu era chamado de consultor. E está tudo bem a gente chamar de consultor. Mas o que nós não podemos é achar que o cara vai se motivar em função disso. Talvez esses nomes eles sirvam para modelar as pessoas, o comportamento das pessoas, porque existem estilos de comportamento em relação à venda. Você faz uma venda mais ativa, uma venda um pouco mais consultiva. Então, quando a venda é mais consultiva, faz sentido você chamar de consultor, mas não necessariamente para motivar o cara, e sim para regrar, para criar uma mentalidade na cabeça dele. Muito bom. Boa. Heitor. Você foi falando, ele tinha colocado sim, aí você foi falando, ele foi subindo no muro. Ele foi subindo no Não, muro. não fui subindo no muro, não. É porque, assim, motivar profissional. Motivação, acho que ninguém motiva ninguém. É a pessoa que ela se motiva. É uma automotivação. Ela pode ter argumentos para favorecer algo, um estado emocional. Profissional. O que é o profissional para mim? É a pessoa que exerce uma atividade profissional e remunerada. Não necessariamente o cara que é um expert, o cara que tem um nível de consciência mais alto. E eu vejo muitas pessoas que têm vergonha de falar que é tal coisa e usam outro termo para se titular. Então aí não é a nomenclatura que eu dou, é como a pessoa se enxerga, de acordo com o nível de consciência dela, qual é a conotação e qual o significado interno tem aquela palavra. Então, o para mim era assim, porque eu acredito que ela pode sim mudar o estado emocional da pessoa, e talvez porque depende do nível de consciência da pessoa. Por isso. Agora, quando eu falei em profissional não é necessariamente todo mundo que trabalha. Porque tem pessoas que trabalham em trabalhos eventuais. Eu, por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem assim, eu estou trabalhando aqui, mas quando eu entrar na minha área, ou quando eu voltar para a minha área, ou seja, ele não é profissional naquilo, ele é uma pessoa que está ali temporariamente, embora ele exerça uma atividade, ele não abraçou a profissão, então ele não pode ser considerado um profissional, ele é um eventual. E na área de vendas tem muitos eventuais, é aquele cara que não arrumou emprego nenhum, então ele assume uma posição de vendas, mas ele assume temporariamente, ele não assume de coração. Quando ele assume de coração, aprende técnica, aprende critérios, faz um curso como o do Kleber, por exemplo, ele vai se tornando ao longo do tempo um profissional.
e aí ele pode ser chamado o que for, que ele vai desenvolver o trabalho dele. Eu vou aproveitar agora e vou fazer mais uma pergunta para o Tiago, e eu vou deixar a última pergunta para a Júlia, tá? Essa pergunta veio do Josué dos Santos. Vamos zerar as telas aí, Aguinaldo? Aguinaldo, zera as telas. Eu sou tão bom âncora que eu mando até em mim. Aguinaldo, deixa eu fazer um comentáriozinho rápido aqui. O Kleber, ele falou no começo que a gente não chamava o pessoal para curtir o canal, compartilhar, não sei o quê, tal. Ele falou aquilo lá logo no comecinho e agora não chamou mais ninguém para curtir a página, para mandar para os amigos, etc e tal. Mas como eu sou sua amiga, Aguinaldo, vai lá. Por favor, faça isso para mim, então, já que você é minha amiga. Que está em casa, primeiro, manda aqui o seu comentário, o direct, falando o hashtag Volta Melhor Âncora, que semana que vem eu volto, tá, pessoal? É só chamar que eu tô de volta. Segundo, se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o sininho lá para receber as notificações, para saber quando vai começar o Quatro em Pauta. A gente manda para você participar com a gente ao vivo, no chat, manda para os amigos, manda para os inimigos também, porque às vezes tem umas indiretas ótimas aqui, você não vê eu e o Kleber, que é maravilhoso. Manda pergunta, porque a pergunta respondida pode ser a sua, viu? A gente abre exceção aqui nessa casa, essa casa é assim, super democrática. Vai, Aguinaldo. Gente, nós temos 12 minutos para concluir o Quatro em Pauta de hoje. Vai. Vamos lá, a pergunta é para o Tiago Menegão. O ensino à distância Manda ver. é tão eficiente quanto o ensino presencial, Tiago? Antes do Tiago responder, calma. Vamos lá. Coloquem aí, né? Nós colocamos na tela. Beleza. Posso responder aqui, Aguinaldo? Claro. Na tela primeiro. Então, tá bom. Na tela. O meu também? Sim. É tão eficiente? Não, para mim. Vamos lá. Agora o ensino à distância, para mim, comparado ao presencial, não é tão eficiente. Porque existem vários fatores que o presencial supera, né? Contato humano, empatia, você tá ali, tirar uma dúvida, é diferente a brincadeira. Só que a qualidade do conhecimento que você adquire está muito na mão de quem recebe, muito do aluno. Muito. Cara, nos últimos anos, a maioria dos conteúdos que eu adquiri no meio digital é tudo de fora. É um cara da China, é um cara de Vancouver, no Canadá, é Estados Unidos, é Europa, é de diversos lugares do mundo. E eu procuro aprender com os melhores. E te digo, eu estudo pra caramba e aprendo muito ali. Quando tem um conteúdo com contato humano, com presencial, eu vejo que tem vantagens. Então, quando eu falo é tão eficiente quanto o presencial, eu diria que o fator eficiência está muito em quem recebe o conhecimento. Você pode receber um conhecimento pequenininho e fazer um arregaço com o que você aprendeu, e outra pessoa recebeu o mesmo conteúdo, fez nada, sentou em cima e é medíocre, entende? O que ele acaba gerando de medíocre, de mediano, de não sair do meio. Então, eu não colocaria a culpa da eficiência estar no EAD, no ensino à distância, no digital, ou no presencial. Eu acredito que a culpa está em quem recebe. Então, é o que eu queria deixar bem claro aí. A eficiência é o quanto você adquire e quanto você aplica o que você aprendeu. Eu vou ter que fazer um comentáriozinho, porque eu fui discordar de todo mundo aqui, né? Vamos lá. Ó, eu acho o seguinte, eu acho que potencialmente... Só mantenha a tela, por favor. Vamos lá, Ju. A pergunta é se é tão eficiente ou... Ele mudou, o Thiago mudou, vocês viram, né, pessoal? Você mudou, Thiagão. O Thiago tá querendo me derrubar. Tá com medo da Ju. Não, peraí, não. Ele tá com medo da Ju. Eu coloquei não. Era não mesmo, eu cliquei errado aqui. Não é tão eficiente quanto o presencial. Na hora que ele falou uma coisa... Ju, você tá intimidando o convidado, Ju. Não, ela tá sendo justa. Certo? A última pergunta, se vocês não seguirem. Vamos lá. Ó, eu acho que potencialmente
é tão eficiente quanto, porque eu acho que tudo depende um pouco dessa metodologia de aprendizagem, da metodologia de ensino. Então, se você pegar uma sala de aula, como era uma sala de aula de colégio antigo, por exemplo, com 50 alunos na sala, um professor vomitando conhecimento lá, vomitando o conteúdo todo, e 50 pessoas, uma ali jogando aviãozinho na outra, a outra conversando, a outra não sei o quê, isso é presencial, versus um EAD, que você tem um monte de atividades, tem uma comunidade superativa, que as pessoas têm ali atividades para fazer online, está todo mundo participando, etc. Então, potencialmente, inclusive, pode ser mais eficiente, mas o meu sim foi no sentido de que pode ser tão eficiente quanto, dependendo de como é a metodologia de ensino e a metodologia de aprendizagem das pessoas que estão no processo de aprendizagem. É isso. Toca o barco aí, Aguinaldo. Vamos lá. Última pergunta vai para o Kleber Ramalho. Vamos lá, Ju, você faz a última pergunta? Tá fácil aí? Senão tá facílimo. Segue aí. Clebão, você já deu um pouco... Peraí, deixa eu zerar minha tela, porque senão eu vou parecer esse âncora aqui, querido, que tá nos ancorando no momento. Clebão, você já deu uma palhinha sobre isso mais cedo. As empresas mais flexíveis são também as empresas mais rentáveis? A pergunta veio da Mariana Almeida, aqui de São Paulo. Mariana, obrigada pela pergunta. Espero que você esteja aqui com a gente no chat. Falta pôr na tela. Vai bom o último. Coloca aí na tela, pessoal. Tiagão, pode pôr. Você põe Eu vou colocar aqui, eu tô pensando. Põe algum, se você não... Não. Vai lá, Clebão. Não. As empresas muito flexíveis têm dificuldade com rentabilidade, porque você não tem previsão de custo. Então, parta do pressuposto do seguinte: pode ser nas finanças da sua empresa ou nas finanças da sua casa. O segredo nunca está enquanto você tem de receita, e sim enquanto você gasta. A resposta sempre está no custo. Então, quando você vai para uma empresa que não consegue ter previsão de custo, ela tem dificuldade de manter rentabilidade. Muito bom. Simples assim. Dica da semana aqui no 4 em Pauta de hoje. Nós temos aí 5 minutinhos para a gente encerrar o 4 em Pauta. Vamos começar aqui pela Ju Ferreira. Qual a sua dica da semana, Ju? A minha dica da semana é o livro que eu estou lendo essa semana. É um livro que talvez você já tenha lido, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Então, o Vini Lombardi vai colocar aqui na tela. O livro o título do livro é autoexplicativo. Ele fala um pouquinho sobre por que, quando você cria hábitos bons, você pode ter resultados melhores, ter mais sucesso na sua vida, mais felicidade, mais saúde, mais um monte de coisa. E ele explica como fazer. É isso. Minha dica, super indica esse livro. Muito bom. Tiago, sua dica da semana, Tiago? Pô, a minha dica da semana. Eu abri um processo de mentoria para quem é empreendedor e precisa entender um método para colocar a tua empresa na internet, criar um ativo digital e construir uma carreira ou até mesmo um business, um negócio no digital. É só acessar meu site, menegão.com.br, tem tudo lá explicado, só seguir o processo e manda ver. E é muito bom esse livro que você indicou, Ju. Um outro que eu recomendo, tanto quanto esse que você indicou, é o Hábitos Atômicos. Muito bom. Maravilhoso. James Clear. Falou os dois, né? Os dois aí que... Nossa, ô Clebão, vamos apagar a tela aí que a gente não tá nesse nível, né, velho? Minha dica da semana, ela é simples. Use filtro solar. Com essa frase, eu quero só representar, cuide da sua saúde. O problema é que a gente fala assim, faça isso, estude aquilo, leia um livro, tenha determinada atitude, seja gentil, enfim, tudo aquilo que a gente fala aqui nas dicas da semana, ou no meu ponto de vista, ou no ponto de vista de algum dos colegas, faz muito sentido e a gente fala de coração. Mas às vezes a gente esquece de falar para vocês fazerem aquilo que é a coisa mais importante. Sem ela, você não faz nada, nenhum dos outros pontos, que é cuidar da sua própria saúde. Então,
representando por essa frase: use filtro solar. Eu vou dar uma sugestão para você para a próxima vez que você der essa dica. Dá uma dica ótima também que chama beba água. Beba água também. Não, tem um monte, né? Use filtro solar, beba água, né? Coma regradamente, faça exercício físico, enfim, cuide da sua saúde. Muito bom. E vamos finalizar com a dica da semana do Kleber Ramalho? Legal, Aguinaldo. A minha dica vai muito de encontro com a tua, cara. Fiquei pensando o que é que eu ia trazer para as pessoas. Eu quero trazer algo que eu venho exercitando na minha vida, então eu quero colocar como uma dica para vocês. E a minha dica é: entenda e pratique mais o perdão. E o perdão, ele não tem a ver com você aceitar tudo que as pessoas te fazem. É simplesmente você deixar isso no passado e seguir adiante, sem carregar isso com você. O perdão é uma corrente que te prende no teu passado e te impede de viver coisas novas. E quando eu digo perdão, perdoe as pessoas, perdoe o cara que te fechou no trânsito, não carregue isso com você. Perdoe alguém que te fez um desaforo, ou te tratou mal no passado. Se você acha que aquele ambiente não te cabe, não volte mais lá. Mas não carregue isso junto para o teu futuro, porque a nossa cabeça é limitada com o número de pensamentos, de ideias. Se você carrega essas coisas com você, se você não consegue perdoar os seus erros, se você não consegue perdoar o fechado do trânsito, se você não consegue perdoar uma palavra torta que você ouviu lá, você começa a ocupar os seus pensamentos com coisas improdutivas que você não consegue mudar. Então, aprenda e estude a exercitar o perdão, porque isso vai te ajudar a construir um futuro cada vez melhor, um coração limpo e com bons pensamentos. De coração, agradeço. Nossa, muito legal isso aí. Gente, 4 em Pauta fica por aqui. E você que assistiu 4 em Pauta hoje, não deixe de voltar na próxima quarta-feira trazendo um amigo, tá? Traga o teu networking para conhecer o 4 em Pauta também. Na próxima semana, volte concordando, discordando, dizendo sim, dizendo não, dizendo talvez, dando uma dica da semana, enfim. Vem com a gente aí, porque o 4 em Pauta está aqui de coração. Ju Ferreira, Kleber Ramalho e Thiago Menegão. Próxima semana, outra formação, mas estaremos aqui para falar com você. Muito, muito, muito obrigado, viu, gente? Um abraço para vocês. Valeu. Thiago, abração, Thiago. Até semana que vem. Um abraço. Até mais, gente. Por que você errou? Vamos lá. Vai lá, grava. Rapidinho, Kleber. Atrás de você tem um problema na sua telinha. Tá, arrumarei já. Atrás de mim tem um problema na minha telinha chamado eu. Legal, a gente pega, não tira a tela ainda, que assim que o Kleber terminar... Ô, Vini, olha que beleza para você. Meu Deus, o cara botando uma fita crepe ali. Viu? Assim que ele terminar, a gente... Do ladinho aqui, assim, ó, também tem. Kleber ficou, acho que pior. Dá uma ajeitada aí. Tá bom. Dá uma viradinha. Caraca. Eu fui generalizado, Kleber. Depois, Kleber, eu te mando o link do negócio que você comprar, um chroma key, pra você encaixar na cadeira que fica uma telona atrás de você, assim, tá tudo certo, tá? Mão de vaca, querido. Você acha? Não compra nem café para os amigos. Tinha prometido um café para os amigos, nem isso ele comprou. No meu aniversário ele prometeu que viria aqui me pagar um almoço, não pagou. Nem isso. Então, não, sei lá, né? Mas tenta lá, Thiago. De repente você ele ouve. De repente, né? Vai fazer o quê, né?